Bom dia, galera! Ainda nesse clima junino, a nossa aula de hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre os tipos de predicado. Isso mesmo. Acompanhe comigo. Quem já teve essa aula ao vivo, já teve a oportunidade de ter a minha explicação. E quem não teve, anote tudo que for de importante, tudo que eu pedi para você anotar. Na aula de hoje faremos alguns exercícios, então você vai precisar copiar. E aí, em algum momento dessa semana, eu vou pedir esse registro. Combinado? Então, título, tipos de predicado. E vamos nessa. Primeiro, galera, vamos relembrar o que é o predicado. Gente, a informação que a gente tem a respeito do sujeito é o que a gente chama de predicado. Sujeito é quem pratica a ação. O predicado é a informação que a gente tem a respeito desse sujeito. Então, tudo que a gente estiver falando, tudo que a gente estiver comentando sobre o sujeito, é o que a gente chama de predicado. Predicado, galera, é onde possui o verbo. O verbo, ele está sempre no predicado. Então, na oração, o que não é sujeito é predicado. Veja o exemplo. O rapaz apaixonado enviou 100 rosas à namorada. O verbo enviar. Quem enviou 100 rosas à namorada? Foi o rapaz apaixonado, esse é o sujeito. Qual a informação que a gente tem sobre esse sujeito? Que ele enviou 100 rosas para a namorada. Então, o predicado é a informação que a gente tem que está relacionado a esse sujeito. Ótimo, muito bem. Então, vamos passar. Em relação à classificação do predicado, aqui no sétimo ano a gente estuda duas classificações. Ou o predicado é verbal, ou o predicado é nominal. Então, você vai aprender agora as especificações de cada um. Quando acontece o verbal, quando acontece o nominal. E vamos começar. Já o predicado verbal é aquele predicado que possui um verbo de ação, que pode ser VI, VTD, VTI ou VTDI. Tia, que é isso, esse monte de VTD? Aqui eu coloquei uma seta bem grande para chamar sua atenção e te falar que em breve estudaremos as classificações desses verbos. Então, o mais importante no momento, você precisa saber que o predicado verbal é um predicado que possui um verbo de ação, ou seja, um verbo significativo. Aí, agora a gente vai falar sobre núcleo. O núcleo, galera, é a palavrinha mais importante. Então, dentro do predicado verbal, a palavra mais importante, o núcleo, é o verbo de ação, ou seja, é o verbo significativo. Aqui, galera, o mais importante é a ação. Veja o exemplo. Ele conseguiu a promoção. Conseguiu é o verbo. Ele conseguiu a promoção é a frase completa. Se a gente separa aqui, ó, ele é o nosso sujeito simples, conseguiu a promoção, é o nosso predicado. Dentro do predicado, a gente tem um verbo conseguiu. É um verbo que indica ação, é verbo significativo. Ou seja, ele é o núcleo. Ele é a palavra mais importante. Logo, a gente tem um predicado verbal. Já o predicado nominal, como o nome mesmo já diz, tudo vai girar em torno de um nome. Aqui, o verbo, ele vai ser o verbo de ligação. Aqui, a gente vai encontrar um estado, uma característica do sujeito. Eu coloquei os principais verbos de ligação: ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se, andar, viver, virar. São aqueles verbos do café. Café é o quê? Tá lembrado? SP2, VTV. Então, eu te ensinei esse esquema aqui, te dei essa dica para você lembrar dos principais verbos de ligação. Então, aqui, na estrutura do predicado nominal, você vai encontrar um verbo de ligação. Tia, e o núcleo? O núcleo, a palavra mais importante aqui, vai ser o predicativo do sujeito. Porque o verbo de ligação, ele liga o sujeito
a sua característica. E essa característica a gente chama de predicativo do sujeito. Observe o exemplo. Ele estava feliz. Estava é o verbo de ligação, porque indica um estado, e feliz é o nosso predicativo do sujeito. Logo, é o nosso núcleo. Então, estava feliz, que é o nosso predicado, a gente classifica como predicado nominal. Agora, nós vamos fazer alguns exercícios. Para isso, você vai precisar do seu caderno de português e seu estojo. E eu gostaria que você organizasse. Você já colocou o título, tipos de predicado. Então, agora, você vai colocar exercícios de fixação, predicado verbal e nominal, e, por gentileza, coloque a data de hoje. Pause o vídeo, anote e vamos continuar. Dessa vez, você deve copiar todas as questões no caderno e, em seguida, respondê-las. Então, como eu falei para vocês, essa semana vai ter um momento que eu vou pedir uma foto desse registro da aula gravada. Então, não deixe de copiar tudo e não deixe de analisar as frases junto comigo. Combinado? Leia o texto a seguir com muita atenção para responder as questões que seguem. Galera, eu retirei esse texto do Correio Brasiliense. Então, eu vou ler e você vai acompanhar junto comigo, tá bom? Festas juninas terão shows online e delivery de comidas típicas. Uma das épocas mais esperadas do ano se aproxima, e nem mesmo o isolamento social deixará de aquecer os corações dos moradores da capital. Os brasilienses têm relação afetiva com as festas juninas, mas a pandemia da Covid-19 representa um golpe complicado para os que celebram. Para tentar driblar as complicações e poder aproveitar as danças, as comidas típicas e todas as brincadeiras desse período do ano, paróquias se mobilizam na organização do arraiá para levar o divertimento dos que não abrem mão do festejo, mesmo dentro de casa. Pioneira em abrir a temporada do festejo em Brasília, a paróquia Nossa Senhora do Lago vai lançar a primeira festa junina online. Por meio da plataforma Acesso Ingresso, os interessados vão poder se inscrever de forma gratuita e, em 7 de junho, a partir das 19 horas, poderão aproveitar missa, show de forró, concurso de traje caipira, comes e bebes, bingo e toda a alegria da festa junina em casa. Então agora a novidade é essa, festa junina online. Então, a partir desse trechinho, vamos fazer a número 1. Copie e depois faça junto comigo. Classifique os predicados destacados nas orações abaixo. Então, como o foco da aula de hoje é predicado, eu vou esquecer um pouquinho do sujeito, tá bom? Todos os predicados já estão marcados, já estão destacados. Então, a gente vai... a primeira coisa que a gente deve fazer é marcar o verbo, achar o verbo e classificar o nosso predicado. Os interessados participarão de forma gratuita. O nosso verbo é participarão. Beleza. Dentro desse predicado, a gente tem um verbo que indica ação. Então, é um verbo significativo. Os interessados, eles vão praticar a ação de participar de forma gratuita. Se a gente tem dentro do predicado um verbo significativo, um verbo que indica ação, então nós temos um predicado verbal. E o núcleo do predicado verbal só pode ser o verbo. Vou colocar um Nzinho aqui de núcleo. Combinado? Vamos para a próxima. As festas juninas serão diferentes em 2020. Serão é o nosso verbo. Então, já vou colocar aqui, ó, verbo. Gente, serão diferentes. Não está classificando, não está determinando as festas juninas. Serão diferentes. Tá dando característica, tá dando qualidade às festas juninas. Então, esse verbo serão é um verbo de ligação. E diferentes é uma característica das festas juninas. Diferentes, então, é o nosso predicativo do sujeito. Característica das festas.
Então, na nossa estrutura, dentro do nosso predicado, a gente tem um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Então, nós vamos classificar esse predicado como um predicado nominal. E o núcleo, tia? O núcleo, a palavra mais importante, é o nome. Diferentes, o nosso predicativo do sujeito. E aí, tudo bem? Tá entendendo? Então vamos para o próximo. Todos ficaram felizes com o novo formato das festas juninas. Ficaram é o nosso verbo. Gente, o sujeito todos, eles não estão praticando nenhuma ação. Aqui é um estado deles no momento. Todos ficaram felizes no momento desse formato da festa junina. Então, aqui a gente não tem um verbo de ação. Aqui é um verbo de ligação, porque ele liga a característica ao sujeito. E a nossa característica é felizes. Então, predicativo do sujeito. Nós temos, dentro dessa estrutura do predicado, um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Logo, já podemos classificar. Esse predicado é um predicado nominal. E o núcleo, tia? Núcleo, a palavra mais importante, vai ser o nosso nome, o nosso predicativo do sujeito. Tudo bem por aí? Então vamos para o próximo. Os interessados poderão aproveitar shows, missas e comidas típicas. Galera, aqui nesse caso a gente tem uma locução verbal. Poderão aproveitar. E o sujeito, eles vão praticar ação de aproveitar shows, missas e comidas típicas. Então, essa locução verbal, vou colocar aqui, ó, LV, locução verbal. E a gente vai classificar como um verbo significativo, que indica ação. Ação de poder aproveitar os shows, missas e comidas típicas. Então, nesse caso, a gente já sabe qual a classificação do predicado. Esse predicado, então, a gente classifica como verbal. A palavra mais importante, o núcleo, é a locução verbal. Então, poderão aproveitar. Vou colocar um Nzinho aqui de núcleo. Percebam, galera, que quando tem predicado verbal, o núcleo é o verbo. Predicado verbal, o núcleo é o verbo. Quando tem predicado nominal, o mais importante é o nome. No nosso caso, predicativo do sujeito. Nesse caso, predicativo do sujeito. Pause o vídeo, confira tudo direitinho e vamos para 2. A 2, nós vamos ler, vamos observar os verbos e classificar os predicados. Quer ver? 1. A época mais esperada do ano chegou. Festa junina online será novidade no DF. Observe os verbos presentes nas orações acima e esclareça a classificação dos predicados destacados. Então, eu já destaquei os predicados para vocês, para você poder classificar. Então, seguinte, a época mais esperada do ano chegou. Chegou, galera, é um verbo significativo. É o verbo chegar, ação de chegar. Então, se a gente tem um verbo significativo, nós temos um predicado verbal, porque o núcleo é o próprio verbo. Tia, pode acontecer isso do predicado ser só uma palavra? Sim, não tem problema nenhum. Então, nesse caso, chegou é o verbo significativo, ação de chegar. Ele mesmo é o núcleo e ele mesmo é o predicado verbal. Vamos analisar o outro? Festa junina online será novidade no DF. Galera, aqui a festa junina online não está praticando ação. Será novidade é uma característica da festa junina online. Então, o verbo ser aqui é um verbo de ligação. Opa! O verbo de ligação, ele liga o sujeito à sua característica. Então, novidade é a nossa característica, é o que a gente chama de predicativo do sujeito. Então, nós temos em nossa estrutura, dentro do predicado, um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Logo, nós temos um predicado nominal.
E o núcleo, a palavra mais importante, é o nosso nome, é o que a gente chama de predicativo do sujeito. Ou seja, galera, são predicados diferentes. E você aí no seu caderno, você vai estruturar essa resposta. Observe os verbos presentes nas orações acima, esclareça a classificação dos predicados. Então, você vai comentar que são predicados diferentes. Na número 1, o predicado é verbal, porque possui um verbo de ação, um verbo significativo, sendo assim o seu núcleo. E, na oração 2, o predicado classifica-se como nominal, porque em sua estrutura nós temos um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Sendo assim, o predicativo é o seu núcleo. Organize a sua resposta. Combinado? E aí, tudo certo? A número 3 e última, para a gente terminar, você vai identificar os predicados das orações abaixo, classificá-los e justificar a classificação de cada um deles. Então, olha só o exemplo. Chico Bento e Rosinha dançarão na festa junina de amanhã. O predicado, dançarão na festa junina de amanhã. Predicado verbal, pois apresenta verbo significativo como núcleo. Então, ele justificou a classificação do predicado. Então, vamos fazer? Festas juninas terão shows online. Então, terão é o nosso verbo. Dentro desse verbo, terão, o verbo ter shows online. Aqui ninguém está praticando, não é nenhuma característica, né, das festas juninas. Aqui está afirmando que a festa junina terá. Então, é um verbo significativo. Se é um verbo significativo, o nosso predicado, então, ele vai ser classificado como um predicado verbal. E o núcleo é o próprio verbo. O predicado, então, escreva no seu caderno: predicado terão shows online. Predicado verbal, pois apresenta um verbo significativo como núcleo. A gente já marcou aqui: terão é o núcleo. Para a gente finalizar nossa aula de hoje, vamos analisar mais uma oração. O público ficou contente com a notícia. Cadê o verbo? Ficou. Quem ficou contente com a notícia? O público. Já separei aqui. Então, desse lado, nós temos o nosso predicado. Então, o predicado ficou contente com a notícia. Vamos analisar o verbo. Ficou contente. Aqui é um estado do sujeito, é estado do público. Então, a gente tem um verbo de ligação. Opa, se a gente tem um verbo de ligação, a gente tem também o nosso predicativo do sujeito, a característica do público. Se a gente tem em nossa estrutura um verbo de ligação, um predicativo do sujeito, nós temos, nesse caso, um predicado nominal. E o núcleo? Núcleo, a palavra mais importante, é o nosso nome. No caso, contente. Escreva aí no seu caderno, predicado ficou contente com a notícia. É um predicado nominal, pois apresenta um predicativo do sujeito como núcleo. E assim, nós finalizamos. Um beijo, galera! Até a próxima aula!